Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do nosso brasileirinho de hoje, eu queria mandar um beijo para Vera Lúcia, lá de São Vicente, São Paulo. Beijo, minha querida. Obrigada, viu, pelo carinho e por participar aqui, fazendo comentários no canal. Viu? Teu apoio, teu carinho faz toda a diferença para mim, faz mesmo. Então tá. A história do nosso brasileirinho de hoje, por alguma razão, me fez lembrar de algo que eu vi no Facebook alguns dias atrás. Eram postagens daquele retiro que eles fazem, que a igreja faz no carnaval, em que os jovens da igreja vão, né, para um determinado retiro para ficarem longe do carnaval. Esqueci o nome agora que eles deram, mas enfim. Em algumas daquelas fotos havia rapazes, apareciam, né, rapazes de camisa branca, rapazes de 12 a 17 anos, presta atenção. Camisa branca, gravata, calça social e uma plaquetinha no peito de missionário, com a logomarca da igreja, e na parte de cima, onde fala Elder fulano de tal, falava futuro missionário. E eu fiquei pensando como eles são cara de pau e como eles são ousados em escancararem a lavagem cerebral e controle mental que eles exercem sobre aqueles jovens. Que na inocência, ingenuidade e boa fé acreditam que vão sair pelo mundo, né? Quando completarem 18 anos, vão ser missionários da única igreja verdadeira e vão levar a verdade às pessoas. Sabendo o que eu sei sobre a igreja hoje em dia, aquilo me incomodou profundamente. Então tá. O nosso brasileirinho de hoje fala o seguinte. Olá, Vânia. Acompanho seu canal há uns 2 meses. Tenho 23 anos e já nasci no convênio. Tive bons pais, mas nunca fui tão aberto com eles. Passei pela primária, rapazes, fiz seminário, etc. Então, pelo fato de eu crescer ouvindo as verdades e testemunhos, para mim aquilo também era verdade. Mas sempre ficava na mesmice, achando que estava tudo certo. Até que completei 18 anos e fui para a missão. Servi em Curitiba. E na missão pude ver coisas absurdas com relação a números, batismos fakes, tanto na era de presidentes passados, quanto na era do meu presidente. No Jornal da Missão, ele ainda pôs o versículo de João 15,14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, como tema. Enfim, consegui engolir coisas absurdas por 2 anos. Quando voltei para casa, alguns meses depois, passei a estudar mais sobre algumas dúvidas que me vinham em mente, como: nós temos um profeta, mas ele não profetiza? Por que os negros não podiam receber o sacerdócio no começo da igreja? Por que a igreja omite a maneira que Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon? Por que os nomes que recebemos no templo são sempre os mesmos a cada dia do mês? Essas e outras dúvidas que tive, fui perguntar para meus líderes, para meus pais e líderes, mas eles sempre se esquivaram das respostas reais. Então lembrei logo da 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Mas eles não estavam sendo honestos comigo quando me omitem tais informações. Converso com minha esposa sobre esses assuntos, mas ela manda logo eu me arrepender. Ainda sou membro e vou de vez em quando, aos domingos, devido ao trabalho. Espero ter todas as minhas perguntas respondidas. Não sei qual vai ser meu futuro daqui para frente, mas gosto muito dos seus vídeos. Um grande abraço. Meu querido, muito obrigada pela confiança em mandar aqui a tua história para mim, apesar de você ainda frequentar a igreja, né? E presta atenção aqui no que ele fala no começo. Quando ele fala que nasceu no convênio, a gente sabe que é porque os pais dele eram casados no templo. Então, essa é a expressão que eles usam, tá? Ele, então, como nasceu já numa família membro da igreja, ele frequentou a primária, organização dos rapazes, seminário, etc. Crescer ouvindo as verdades e testemunhos, para mim aquilo também era verdade. Quando você nasce já dentro daquele mundo, dentro daquela bolha,
e você vê pessoas que você ama e confia, como teus pais, por exemplo, testificando sobre a veracidade de todas aquelas coisas, é claro que você também vai acreditar. Você não vai nem questionar porque você confia neles. O que você não entende, porém, é que eles são vítimas de controle mental e lavagem cerebral. Então você que nasceu no convênio, foi criado na igreja, como o nosso querido da história de hoje, presta atenção, tá? Procura conhecer e descobrir as coisas por você mesmo. No caso dele, ele aos 18 anos então foi para a missão, idealizando tudo aquilo, tá? Acreditando que era membro da única igreja verdadeira e tudo mais. Acontece que na missão ele viu batismos fakes, ou seja, eles mentiam. Na missão existia essa prática por parte dos presidentes, tanto do presidente dele quanto presidentes anteriores, em que eles mentiam nos números de batismos. E aquilo já deixou ele meio com a pulga atrás da orelha. Peraí, mas como assim? Tá. Aí quando ele voltou para casa, ele então teve, né, eu acho que a experiência dele na missão abriu uma brecha para ele correr atrás de perguntas, desculpa, para ele correr atrás de respostas a algumas perguntas que vinham na mente dele. Como, por exemplo, nós temos um profeta, mas ele não profetiza? Por que os negros não podiam receber o sacerdócio no começo da igreja? Na verdade, não é no começo da igreja. Foi bem, quase, assim, por muitas décadas. Os negros só puderam receber o sacerdócio em 1978. Por que a igreja omite a maneira que Deus traduziu o livro de Mórmon? Por que os nomes que recebemos no templo são sempre os mesmos a cada dia do mês? Ele está se referindo ao novo nome que você recebe no templo como, né, membro da igreja, mas que você aprende lá que não pode revelar porque é um nome sagrado. Mas ele descobriu que está lá na internet e que o nome é sempre o mesmo, dependendo do dia do mês. Bom, ele levou essas perguntas para os pais dele, também para líderes da igreja, mas eles se esquivaram de responder. Se você, como ele, tem essas perguntas também na tua mente, gostaria de entender o porquê disso, eu já falei sobre cada um desses assuntos aqui, especificamente em vídeos anteriores, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha aí no canal, vai lá, dá uma fuçada que você vai encontrar. Porque essas perguntas dele são extremamente relevantes. Você aprende e você acredita que você faz parte da única igreja verdadeira sobre a face da terra. Você acredita que aqueles homens são honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e que fazem o bem a todos os homens, porque essa é a 13ª regra de fé do mormonismo. Acontece que a igreja, enquanto instituição, e os líderes gerais dela, eles não são honestos, eles não são verdadeiros. Eu não sei com relação a castidade, benevolência e virtude, porque eu não conheço a vida pessoal desses que estão atuando hoje em dia. Mas a igreja, ela não é honesta e nem verdadeira, porque ela não te fala a verdade, ela continua te deixando acreditar em mentiras como a primeira visão, a restauração do sacerdócio, que eles sabem muito bem que não aconteceram, a existência de placas de ouro que eles também sabem que não existiam, a historicidade, o valor histórico do livro de Mórmon, que eles também sabem que não tem. Eles continuam te deixando acreditar nessas coisas como sendo verdades absolutas. Então é claro que se você chegar em um momento da tua vida como ele, em que você para e pensa e começa a questionar, é claro que faz sentido e você deveria mesmo questionar. Isso demonstra a tua integridade como ser humano. Isso demonstra a tua sinceridade e a tua boa fé em seguir uma igreja que clama ser tudo isso, mas que na prática você começa a descobrir que não é coisa nenhuma. Então, meu querido, minha querida que está escutando esse vídeo, se você
né, tá passando por uma fase como a dele, ainda frequentando a igreja, procura as respostas. Eu não sei se você vai encontrar dentro da igreja, porque os membros, os líderes, mesmo os pais dele, todos eles estão ali sob o controle mental e lavagem cerebral que a igreja exerce sobre os membros. Eles sabem que você não questiona e que você não duvida de nada. Você não coloca nada em xeque. É tudo verdade aquilo que você aprende ali. Então, busca as tuas respostas. E você não precisa se arrepender, como ele fala aqui, quando ele conversa com a esposa dele sobre essas perguntas, ela manda logo eu me arrepender. Ou seja, você tem que se arrepender por você estar questionando verdades absolutas. Como assim? Ela também, como membro da igreja, a esposa dele, ela também é treinada para agir dessa forma. Você se sente mal em questionar, porque claro que tudo aquilo é verdade. E se você não está acreditando, e se você está duvidando, é porque você está com o coração endurecido, você está sem o espírito, você está sob a influência de Satanás ou sendo influenciado por alguém do mundo. Então você precisa se arrepender. Volta a ler as escrituras, o livro de Mórmon de preferência. Vai para o templo, jejua, pede perdão a Deus por estar duvidando. Cuidado, isso é uma grande armadilha. Armadilha na qual eu caí por 35 anos e fiquei lá. Então, eu fico contente por ele estar tendo a coragem de buscar respostas para essas perguntas. E olha, você não precisa procurar muito longe, a internet está aí. Além do meu canal, tem outros canais aí no YouTube e talvez podcasts também. Eu conheço só o podcast do Paulo, Mormon Uma Ova, mas acho que tem mais podcasts também que falam sobre a história da igreja e você pode encontrar essas respostas. Não te priva, não te encolhe. Questionar sempre vai te fazer bem, sempre vai servir ao teu favor, sempre vai servir aos teus interesses você questionar, viu? Então não tenha medo, procura as respostas, chega às tuas próprias conclusões. É melhor do que ser vítima de uma instituição sendo controlada mentalmente por ela uma vida inteira e sendo explorada por ela. Só quem ganha são eles, viu? É isso aí, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.